Bom, para a gente começar o método dual simplex, assim como o primal simplex, eu preciso de uma base viável, né? No caso do dual simplex, uma base dual viável. E ela nem sempre vai estar disponível no problema. Então, como é que a gente faz para obter uma base viável inicial? Ou verificar que ela não existe, né? Porque poderia acontecer, por exemplo, do problema primal ser ilimitado e aí o dual ser inviável e eu nem ter essa base. Então, essa etapa aqui ela vai ser responsável por descobrir essa base inicial ou então ver que não existe. Na verdade, quando a gente fez lá no primal simplex, eu acho que cheguei a comentar com vocês, a gente fez o método de duas fases, onde a gente acrescentava as variáveis artificiais, né? E a primeira fase tinha o intuito de anular essas variáveis. Mas acho que eu cheguei a comentar que tem uma outra alternativa a esse método, que é o método Big M, onde você não tem essa quebra entre a primeira fase e a segunda, né? Você faz uma composição da função objetiva original com a função artificial, né? Essa função artificial é ponderada por um M, um parâmetro M bem grande, que se chama de Big M, de tal maneira que você tem a tendência de, primeiro, minimizar a função artificial, ou seja, anular as variáveis de folga, antes de minimizar a função original do problema. Eu não apresentei o método aqui no vídeo para vocês, mas eu estou falando dele porque essa alternativa que eu vou apresentar aqui para resolver o método, né, para usar o dual simplex, é similar a essa coisa do Big M. Tá? E aí eu vou ilustrar com um exemplo primeiro e depois a gente vê todos os casos possíveis. Tá? Então vamos pegar o mesmo exemplo que a gente vem trabalhando, só que eu mudei a função objetivo para que eu não tenha mais uma base dual viável inicial. Tá? Para que deixe de existir essa base dual viável inicial canônica para começar. Então, só lembrando, eu multipliquei as extensões por -1, acrescentei as variáveis de folga para que eu tivesse uma identidade, tá certo? E aí, o que é que eu vou fazer? Bom, é o seguinte, uma das dificuldades da gente ter uma base dual viável é o caso onde o primal é ilimitado, né? Isso já vai fazer com que você não tenha solução dual nenhuma. Então, não vai ter nenhuma solução básica. E uma das formas da gente limitar o primal é eu acrescentar uma restrição limitando a soma das variáveis, né? Na verdade, quando eu tenho já uma forma canônica, basta eu limitar a soma das variáveis não básicas, porque as variáveis básicas elas são definidas em função dessas. Então, se eu limito a soma das variáveis não básicas, como elas são todas não negativas, eu estou limitando cada uma das variáveis, né, não básicas e, consequentemente, todas elas, as básicas também, e estou limitando o primal. Então, o primal já não vai poder ser ilimitado. Então, a gente vai fazer isso, né, eu vou acrescentar essa restrição adicional ao problema. Na verdade, eu vou acrescentar mais uma variável de folga, essa restrição de desigualdade, essa variável x6 aqui, que não existia, né? De tal maneira eu ter uma restrição de igualdade e poder acrescentar ao tablô. Então, observa aqui como é que ficou. Isso aqui era o tablô que eu já tinha, certo? Isso era o tablô que eu já tinha, né, relacionado ao problema que de fato eu quero resolver. Aí eu acrescento aqui essa restrição artificial, que é x1 mais x2 mais x3, as variáveis não básicas, menor ou igual a m, ou então mais x6, que é uma variável que acrescenta igual a m. Tá? E aí eu passo a ter esse problema artificial, né? Foi criado com o acréscimo de uma restrição extra. Aqui, nesse momento, eu tenho uma base estendida, né? Já que eu tenho uma restrição adicional, além das variáveis 4 e 5, 6 é a base. Mas essa base continua dual inviável, então eu não fiz nada demais por enquanto. Acontece que dá para eu fazer uma mudança de variáveis muito simples que vai tornar a base viável. Que mudança seria essa? Né? Eu vou escolher o cara mais negativo aqui embaixo. É claro que eu tenho algum cara negativo, senão a base já seria dual viável, eu nem teria feito, né, esse processo de acrescentar essa restrição artificial. Então, eu vou ter um cara negativo. Eu vou escolher esse cara mais negativo para definir a variável que entra na base
e vou pegar a variável x6 e sair da base. Ou seja, eu vou pegar esse cara como pivô. Observe que como esse cara aqui é o mais negativo, né? Para anular, eu vou multiplicar essa linha aqui nesse exemplo por 3. Né? E o fato de eu multiplicar por 3 vai fazer com que todo mundo aqui embaixo, que é o maior valor em módulo, né, dos negativos, vai fazer com que todo mundo aqui embaixo fique positivo. Né? Porque um cara que já era positivo vai ser aumentado de valor. E um cara que era negativo, tá certo? Ele vai se tornar positivo porque aqui eu estou multiplicando por um cara que é maior do que ele em módulo. Tá? Então, se eu fizer essa mudança de base, tá? Considerando esse cara aqui como pivô, essas são as operações elementares, eu nem vou olhar muito para elas, mas eu chego nesse tabuleau aqui, onde todo mundo aqui embaixo é positivo, que é o que eu preciso para começar o dual simplex. Tá? Então, eu tenho uma base formada por x4 e x5, que eram as folgas das restrições, mais essa variável x2 que entrou, porque é aquela variável que tinha o coeficiente mais negativo na função primária. Qual é a diferença aqui? A diferença é que o lado direito agora, né, eu tenho coeficientes, eu tenho elementos que dependem de n. Certo? Eu tenho elementos que dependem de n. E quanto é que vale n? Né? A ideia é não explicitar um valor para n. Porque observa que o n é o valor que está limitando a soma das variáveis. Eu gostaria que esse m fosse um valor muito grande que, de fato, eu não eliminasse os pontos viáveis do primal. Por exemplo, eu não eliminasse pelo menos os vértices do primal. Né? Como eu não sei qual é esse valor, eu vou tratar o m de forma implícita, sempre supondo que o m é um valor maior do que todos os elementos envolvidos. Certo? Então, isso significa dizer o seguinte, que quando eu olho para uma expressão que depende de m, o que define o sinal desse número, né, é o coeficiente de m. Então, por exemplo, esse número aqui é positivo, porque aqui eu tenho 2m, e um m é um valor muito grande. É maior do que menos 3, menos 10, qualquer valor. Então, esse cara é positivo. Já esse cara aqui é negativo, porque é menos 1. Mesmo que aqui fosse 1 milhão, esse cara seria negativo. Tá certo? Quer dizer, eu vou usar o valor aqui sem explicitar um valor para m, mas eu sempre considero o valor de m bastante grande. Tá certo? Que é a ideia, né? Eu estou acrescentando essa restrição artificial, mas eu não quero que ela modifique o problema. Né? Eu não quero que ela elimine os vértices do problema, por exemplo. Então, isso faria os candidatos a ótimo. Tá bom? Bom, muito bem. Mas agora que eu tenho os caras, né, positivos aqui embaixo, eu posso aplicar o dual simplex com essa consideração de que o sinal desses elementos depende do coeficiente de n. Então, eu vou olhar se tem um cara positivo ou negativo agora, usando essa ideia. Tá? Então, nesse exemplo, eu tenho esse cara é positivo e esse cara é negativo. Então, eu não estou no ótimo, eu não tenho a viabilidade primal, eu vou sair com a variável x5 da base e vou fazer a razão mínima. Né? 1 por menos menos 3, 7 por menos menos 4 e 3 por menos menos 1. Tá certo? Identifiquei aqui o cara que é o negativo. Vou fazer a razão mínima e o pivô vai acontecer aqui, que vai ser 1/3. Né? Aqui é tudo maior do que 1. Então, esse é o pivô. E eu vou fazer as operações elementares. Vou dividir isso aqui por menos 3, transformar isso aqui em 0, isso aqui em 0. Né? São essas operações elementares. E aí eu chego a esse quadro. Tá? Quando eu chego nesse quadro aqui, né, claro que aqui embaixo sempre é positivo, porque eu estou aplicando o dual simplex, mas eu vou olhar para cá. Se eu olhar para cá, né, o coeficiente de m é positivo aqui, o coeficiente de m é positivo aqui, o coeficiente de n é positivo aqui. Tá? Então, eu estou com todos os números maiores ou iguais a 0 aqui, significando que isso, que esse quadro é o quadro ótimo. Tá certo? Bom, mas o que significa esse quadro ótimo no contexto do problema original? Porque eu sei que esse valor é ótimo para aquele problema com a restrição artificial acrescentada para um valor de m bastante grande. Né? Por exemplo, aqui se o m fosse 0, esse número seria negativo, ele não seria ótimo, mas tem um valor de m a partir do qual esse quadro é ótimo. Vamos dar só uma olhadinha que valor seria esse. Né? Então, por exemplo, o que eu quero dizer é que essa solução é ótima
Se isso aqui for maior ou igual a zero, isso aqui for maior ou igual a zero, isso aqui for maior ou igual a zero. É o que eu estou colocando aqui. Certo? Então, no primeiro caso, eu preciso que menos 13 mais 5m seja maior ou igual a zero, ou seja, m maior ou igual do que 13 quintos. Né? Aqui eu preciso que o m seja maior ou igual a menos 4. E aqui, 2m maior ou igual a 4, ou seja, m maior ou igual a 2. Então, se eu pegar um m maior do que o maior desses valores, né, no caso 13 quintos, para todo m maior do que 13 quintos, essa solução aqui é ótima. Né? E eu posso considerar o m tão grande quanto eu queira, porque essa é uma restrição que eu incluí artificialmente para resolver o problema. Ok. Mas aí o que é que acontece? Né? Isso aqui é o ponto, solução. Então, se eu pegar o m igual a 13 quintos, eu tenho um valor de ponto. Se eu pegar o m igual a 4, eu tenho um outro valor de ponto. Se eu pegar o m igual a 50, eu tenho um outro valor de ponto. Né? Um outro ponto ótimo. E eu quero tirar alguma conclusão sobre o problema original. Bom, por outro lado, o valor da função é 4 menos 8m sobre 3. É um valor também que depende de m. Vamos tentar entender um pouquinho, né, antes de tirar a conclusão, o que é que isso significa. Certo? Então, o que acontecia era o seguinte, né? Vou tentar explicar aqui o que é que está acontecendo. Pelo menos nesse exemplo, depois a gente vai tirar uma conclusão geral. Então, digamos que isso aqui fosse o meu problema original, um conjunto viável, né? Eu tinha partido do ponto zero, onde x1 e x2 eram as variáveis não básicas, e aí eu acrescentei uma restrição adicional, que era x1 mais x2 menor ou igual a m. Então, é uma coisa assim. Né? Essa restrição x1 mais x2 menor ou igual a m é algo assim. Certo? Isso aqui era o conjunto viável do problema original. E isso aqui, essa parte de baixo é o conjunto viável do problema com a restrição adicional, né? Que tem que satisfazer x1 e x2 menor ou igual a m. Então, o conjunto viável desse problema mais restrito, ele está contido no outro. Então, isso significa dizer que todo o valor de m que eu substituo aqui, tá certo? Vai dar uma região, vai dar um ponto no conjunto vermelho e vai ser viável para o problema. Então, o que é que está acontecendo, né? À medida que eu aumento o valor de m, eu estou deslocando essa restrição. Vocês percebem isso, né? Aqui eu tinha um valor de m, né? Aqui seria um valor de m que não eliminou nenhum dos vértices. À medida que eu vou deslocando, eu vou aumentando o valor de m, eu vou deslocando essa restrição. E o ponto solução, né? Ele vai estar se deslocando em cima dessa reta, porque observa que aqui a variável x6, ela é zero, nesse caso aqui, né? nesse exemplo, ou seja, ela é uma variável não básica. x6 igual a zero é a folga dessa restrição, está dizendo que eu estou em cima desse ponto. Certo? Então, à medida que eu vou deslocando essa reta, eu vou me deslocando em cima desse ponto aqui. Certo? Eu vou tendo sempre pontos do conjunto vermelho, cada vez mais distantes aqui do eixo, né? Que eu estou indo para lá. E o que é que acontece? São sempre pontos viáveis. E o que é que acontece quando eu aumento o valor de m? Quando eu aumento o valor de m, a função decresce, né? Porque o coeficiente de m aqui é negativo. Ora, o que é que eu posso tirar de interpretação daqui? À medida que eu vou aumentando m, eu vou gerando uma sequência de pontos viáveis para o conjunto original do problema, e essa sequência de pontos vai cada vez mais reduzindo a função. Tá? Ou seja, à medida que o m vai para infinito, o z vai para menos infinito, o que me diz que o problema é ilimitado. Certo? Se vocês lembram lá do método dual que a gente apresentou, sem essa acréscimo de restrição artificial, ele não tinha conclusão de problema ilimitado. Ele só tinha a conclusão de problema inviável, que era quando você tinha o lado direito negativo e toda a linha positiva, ou então de ótimo. Por que não tinha conclusão de problema ilimitado? Porque a gente pressupunha, naquela descrição original, uma base dual viável. Então, não podia ter o problema primal ilimitado. Mas aqui eu estou vendo uma forma de eu reconhecer o problema ilimitado. Tá? Isso é o caso que a gente viu num exemplo, e aí eu vou tentar observar todos os casos possíveis usando esse método
e tirar conclusões em cada um deles.